Oi, Ariane, tudo bem? Espero que sim. Eu soube que tu tá indo para a Missão Jovem, né, lá em Lagedo. Acho que vai ser uma experiência muito bacana, então estou passando por aqui primeiro para desejar que seja uma missão muito maravilhosa. E depois te pedir mais uma missão. Eu não sei se seria interessante tu gravar, tipo um diário de viagem, sabe, para que o pessoal do podcast Vamos Juntos pudessem escutar e saber como é que foi essa experiência missionária também com a tua perspectiva. E aí, se for o caso, algumas outras pessoas também que estiverem participando da missão contigo, para a gente se ambientar e de alguma forma a gente tá lá juntos nisso. O que é que tu acha? Padre Neto, sua bênção. Meu Deus, que ideia maravilhosa. Ótimo, farei sim, é claro. Nossa, estou tão feliz com o convite, estou super ansiosa, estou aqui terminando de arrumar as malas. Vamos juntos. Esse áudio que você acabou de escutar foi a conversa mesmo que a gente teve para pensar assim o episódio dessa semana. A gente dialogou sobre a possibilidade de conhecer um pouco mais a experiência da Missão Jovem 2025, uma iniciativa da Inspetoria Salesiana do Nordeste e que vocês vão conhecer nesse episódio. E como a Mariana acabou de dizer, eu também vou falar para vocês. Vamos juntos? Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Vamos Juntos. Aqui quem fala com vocês, Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e hoje nesse episódio nós vamos ter várias participações. Mas antes eu quero acolher todo mundo que está chegando aqui. A você que está agora na rádio, sintonizadinho com a gente, o meu carinho, muito obrigado por estar conosco, sinta-se à vontade para a gente caminhar juntos. A você que está vindo também pelos streamings, a galera da área digital, bem-vindos e bem-vindas também, quem está vindo no YouTube, enfim, todo mundo que está chegando é super bem-vindo aqui. Se você quiser continuar caminhando ainda mais com a gente, pode falar conosco lá no Instagram, que tal seguir nossa página por lá, hein? Bater um papo conosco, vai ser muito legal receber vocês. É só procurar por nós no Instagram, nós estamos lá como podcast Vamos Juntos, bem assim também no YouTube. Curte, comenta, compartilha, segue nosso perfil, nossos posts, vai ser muito bacana ter vocês conosco. Minha gente, sem muita enrolação, vamos falar da Missão Jovem? Todos os anos a Inspetoria Salesiana do Nordeste está compondo aí com vários jovens a Missão Jovem, que nada mais se trata de uma missão na qual os jovens vão lá participar em algumas comunidades. Esse ano nós fomos, por exemplo, a Lagedo, aqui em Pernambuco. Então é uma iniciativa da Pastoral Juvenil da Inspetoria dos Salesianos do Nordeste e a nossa motivação principal está lá na Bíblia, Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz: "Ide pelo mundo todo e proclamai o Evangelho a todas as pessoas." Bonito isso, né? Então, de 17 a 20 de abril, a Juventude Salesiana realizou então essa missão jovem nas comunidades de Imaculada, Poço e Boa Esperança, na cidade de Lagedo, que fica a 190 quilômetros de Recife. E aí nossa amiga Ariane foi a nossa, como é que a gente pode dizer, a nossa enviada especial do podcast Vamos Juntos para poder participar dessa missão. Só para que vocês conheçam um pouquinho, nós vamos ouvir o ambiente da cidade de Lagedo. A cidade tem uma população de 39.582 habitantes e tem duas paróquias: a paróquia Santa Maria Mãe de Deus e a paróquia Santo Antônio. Os jovens partiram da casa inspetorial na quinta-feira, às 13 horas, e chegaram mais ou menos às 16 horas. Para a comunidade de Poço foi Carol Ferreira, Matheus Silva e Maria Luísa, 3 jovens da nossa JS. Lá em Poço, padroeira da Nossa Senhora do Carmo, e a previsão de população por lá é mais ou menos 2.500 pessoas. Na comunidade de Boa Esperança estava o salesiano Francisco Trindade, também a nossa correspondente Ariane Brito, o Cauã Rodrigues e o Danley Araújo. E a padroeira de lá da comunidade de Boa Esperança é a Mãe Rainha,
e a população lá é de mais ou menos 1.500 pessoas. Bom, só para que vocês saibam, né, uma breve história da presença salesiana em Lajedo. Por que a gente foi para lá, né? A obra salesiana, confiada aos cuidados das VDBs, das voluntárias de Dom Bosco, desde 2013, está situada na cidade de Lajedo, distante, como a gente falou, 190 quilômetros da cidade do Recife, na região do Agreste pernambucano, contando com a população que está baseada na economia agrícola. O sítio Imaculada é distante mais ou menos 5 quilômetros da cidade mesma de Lajedo e conta com aproximadamente 1.000 habitantes. A área da nossa obra lá Imaculada, em Lajedo, tem mais ou menos 42 hectares. E eles foram doados aos salesianos de Dom Bosco por Dom João Mata Amaral, que é ex-aluno e também foi cooperador salesiano. Em 1954, quando chegaram os primeiros salesianos, iniciaram então o serviço pastoral e educacional das crianças e também dos adolescentes do povoado. Atualmente, as VDBs assumem pastoralmente a presença salesiana, conservando a identidade carismática lá naquele lugar. E foi de lá de Recife que os jovens partiram então para este lugar tão lindo, Imaculada. E agora a gente vai começar a adentrar aí na experiência que a Ariane fez. Prepara o coração e os ouvidos para ir entendendo tudo o que foi acontecendo por lá. Dia 17, quinta-feira santa, o registro que a Ariane fez foi do salmo desse dia da missa, né? Que com certeza foi muito marcante. E agora a gente vai ouvir um trechinho desse salmo e logo em seguida partir para o dia 18. Bom, ela me falou que diante de tantas coisas que eles viveram lá, nem sempre deu para gravar tudo, tá, minha gente? Então aí a gente considera um pouquinho. E do dia 18 ela só fez um pequeno registro, vamos ficar sabendo qual foi. São exatamente 14 horas, acabamos de sair da casa de uma família acolhedora, a gente almoçou lá e agora vamos nos preparar para a celebração, né, da Eucarística, o Beijo da Cruz, que acontecerá aqui, e Francisco Salesiano, que veio com a gente, que presidirá essa celebração. E é isso. Passou a sexta-feira da Paixão e agora está chegando o quê? O sábado de Aleluia. Vamos ouvir o que a Ariane nos reservou para esse dia. Bom dia. De novo esqueci de colocar o despertador. São 6h49, hoje é o sábado da Aleluia. Mas acordei aqui, despertei sozinha. A gente vai se organizar agora para ir tomar café da manhã. Uma coisa interessante é que a comunidade, uma pessoa acolheu a gente, né? Uma pessoa tem uma casa, que tem um primeiro andar que estava vazio. E daí a gente viemos em 4 aqui, para a comunidade Boa Esperança em Lajedo. Eu, Francisco, Cauã, Danley e eu, pronto. E os 4 estão dormindo, estão morando nessa casa. Morando, não, estamos alojados, né? Estamos sendo acolhidos nessa casa. E interessante é que as famílias, elas se dividiram, elas fizeram um rodízio para as refeições. Então, a gente chegou, né, na quinta-feira e jantou em um lugar. Aí quando foi na sexta, o café da manhã foi em uma casa, o almoço em outra, e assim por diante. A gente está se organizando agora que o café da manhã será na casa que está acolhendo a gente. Então a gente vai estar se arrumando aqui e vamos descer para fazer a refeição na casa da família que está acolhendo a gente. Bom dia. Bom dia. Ah, o livrinho, quer fazer? Chega, já. Eu pedi a Deus, mas Deus não leva a Toma. porque exatamente a lesão exagerada
Chega, Marinho. Vem, Clarice. E o outro menino? Fui trabalhar. Ah, O Matheus. Tá pra costura, tá costurando. eita, que massa. Tá costurando. Só que é fora, viu? Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se segundo a vossa palavra. E o Verbo vem se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. abençoai, Senhor, a nós e os alimentos que recebemos de vossa bondade. E dai a todos os homens da terra o pão de cada dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, Rogai por nós. Nossa Senhora do Lar, rogai. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois desse registro, desse café da manhã tão animado e cheio de oração e vida e partilha, a Ariane também trouxe pra gente o registro de uma visita, das visitas que foram feitas aos enfermos. Os jovens não somente ficaram na casa do pessoal e celebraram, eles também fizeram a missão de visitar as pessoas, partilhando e levando vida também. Vamos ouvir então um trechinho de uma dessas visitas. Como é que foi lá? Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. Tira todo medo, angústia e aflição, toca nesta alma e cura o coração com teu amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita. certa vez, só para concluir, tá? Certa vez, em uma... Já ouviu falar em Nossa Senhora de Lourdes? Já? Lá em Lourdes, na França, teve um dia que estava ali uma plenária, ou seja, na frente da igreja, é uma igreja branca, linda, próximo a uma pedreira, tinha uma multidão que estava ali para vivenciar o dia de Nossa Senhora de Lourdes, né? E aí teve a missa, o padre presidiu a missa, e depois teve um passeio com o Santíssimo, ou seja, o padre foi levar Jesus Eucarístico, no ostensório, para caminhar entre o povo. E aí teve uma jovem que no meio do povo disse assim: Jesus, me cura. E aí o povo disse assim: não fala não. Aí a menina falou mais alto: Jesus, me cura. Aí ela falou assim: Jesus, me cura, senão eu vou dizer a tua mãe. Sabe o que foi que aconteceu? A menina foi curada. Então, se às vezes o que falta para que a graça de Deus aconteça na nossa vida é a gente pedir a intercessão dos santos. Essa é a Nossa Senhora. É o que a gente vai fazer agora. Uma oração consagratória a Nossa Senhora, pedindo pela sua vida, pela sua saúde, pela sua casa. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo, incêndio, inundação, raio, tempestade, ladrões, malfeitores, guerra e todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisas vossas as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado.
Dai-lhes a fé que tiveste na palavra de Deus e o amor que nutriste pelo vosso Filho Jesus e por todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos os que moram nesta casa, que vos foi consagrada. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora Auxiliadora, Rogai por nós. o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. abençoe-nos o Deus, por intercessão da Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Viu? Muito bom poder ouvir tudo isso, né? É lindo esse momento. Agora vamos para o momento da celebração da Vigília Pascal, dia 19, no sábado de Aleluia. Vamos ouvir um trechinho da celebração que a Ariane gravou para a gente saber como é que foi. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Toda a celebração de hoje, nós, em toda a igreja, chamamos que é a noite das mães de todas as vigílias, pois nós vivenciamos essa liturgia que esperamos a ressurreição do nosso Redentor, Jesus Cristo. E toda essa liturgia ela faz memória daquilo que foi a saída do povo hebreu do Egito. E aí eu vou puxar um pouco da mente de vocês, tá? Nesse mesmo dia 19 também teve um momento com os jovens. A Ariane também registrou e a gente vai saber como é que foi esse momento com a juventude de Lajedo. Isso é uma coisa que implica no serviço de Deus. Às vezes a gente não faz a nossa vontade. A gente tem que fazer aquilo que é proposto, se mortificar. Namorei durante 2 anos e meio. Olha, eu fiz uma confusão. Meu Jesus Cristo. Porque eu tenho uma dificuldade, eu preciso de espaço. Eu não gosto de muito grupo. Mas eu aprendi, com esse tempo que eu vivi com ela, a também abrir mão de algumas coisas. Às vezes eu não queria estar, mas precisava estar. E isso foi me ajudando em quê? A entender que eu preciso me relacionar com os outros também. Na convivência. E que não é fácil. Né? Não é fácil de jeito nenhum. Tem dia que a gente acorda virado, que a gente não quer conversar com ninguém, mas tem que conversar. Tem que fazer cara de egípcio. Bom dia. Quem tá aqui comigo hoje, ó. Como é teu nome? Clarice, E tu mora onde, Clarice? no sítio. Clarice é a neta da senhora que tá colhendo a gente aqui. Aí eles vieram trazer um cafezinho da manhã. O nome dela é Zezé. Nome de quem, Zezé? A minha avó. Nós vamos tirar uma foto antes de você ir embora. Tá certo, tem que tirar foto sim antes de ir embora. Deu um passo para ela, esquece de só falta. Clarice tá aqui no meu pé. Ela abriu minha colinha. Mas hoje já é domingo, hoje pode. Gente, estamos agora aqui no almoçar. E olha só, tem um barzinho em frente aqui, a casa das VDBs, que é onde a gente vai almoçar e tá tocando o quê? Priscila Senna. Quando te amei.
Nossa Senhora Auxiliadora proteja cada um de nós, amém? Amém. Nossa Senhora do Ar, atacar! São 00:53, hoje já é 20, né, de abril, domingo de Páscoa, e vou partilhar para vocês agora como foi o meu sábado santo. Como narrei, a gente acordou cedo para tomar café da manhã aqui na casa de quem estava acolhendo a gente, e tem um registro da nossa oração, né, na chegada da casa. Depois dessa oração, a gente teve um momento com as crianças, a gente fez um oratório com as crianças. Francisco deu boa tarde, eu acolhi as crianças, saí perguntando o nome de cada um, a gente fez uma dinâmica. Depois disso, a gente começou as brincadeiras. No começo, as crianças não queriam participar de uma brincadeira, mas chegava outra, outros queriam participar. Tinha uns que queriam participar em todas as brincadeiras. E daí a gente passou a ter esse tato, né, com as crianças. E brincamos de 10 horas até quase meio-dia, umas 11 e pouco, os pais começaram a vir buscar as crianças. E depois disso a gente passou na casa de uma enferma, uma senhora. E tem aqui o registro também, uma parte do registro da gente na casa dela. Após a visitação na casa do enfermo, da senhora, a gente foi almoçar na casa de uma outra senhora, na casa de Jaqueline. E a gente conversou, a gente almoçou, tava tudo uma delícia. Depois de a gente conversar um pouco, saímos de lá e nos organizamos aqui em casa, na casa que a gente tá, né? Nos organizamos para ir para outra comunidade que tá tendo missão, que é onde o Padre Valdemir estava. Lá fizemos uma reunião para combinar a dinâmica do domingo. Havia uma proposta que ele trouxe pra gente, mas a gente fez algumas alterações. Aí fizemos essa reunião, voltamos para cá, fizemos o lanche e depois do lanche a gente se arrumou. Eu tomei meu banho e fomos para a igreja, né? Na igreja a gente se organizou, os meninos pegaram algumas coisas que precisavam e seguimos para a Benção do Fogo, que era umas ruas depois. Aí a gente se organizou, fez a procissão e participamos bem da vigília. Após a vigília, tivemos um momento com os jovens. A gente pensou em um luau, mas ficaram um pouco jovens e alguns adultos, também não tinha quem tocar. A gente poderia ter ligado caixa de som, mas aí a gente decidiu fazer uma outra dinâmica. A gente reconfigurou o encontro que havíamos planejado. E daí passamos a falar sobre a vocação, né? A gente partilhou um pouco como é a caminhada do Salesiano e falamos um pouco sobre o que é a família salesiana. E daí cada um de nós, missionários, apresentamos quem somos, o que fazemos, e a comunidade ficou curiosa, fizeram várias perguntas, e daí a gente foi partilhando, até que deu umas 10 horas e fomos jantar na casa de uma outra família. Aí na casa de Léa a gente jantou, conversou, comemos um cuscuz com carne guisada, nossa, uma delícia, e conversamos bastante. Depois de lá, viemos para casa e tô gravando esse áudio agora de meia-noite porque eu estava fazendo registro. Eu espero que você que esteja acompanhando este episódio do podcast possa ir lá no Instagram da JS Nordeste e vai ter um destaque com a missão. Nós, salesianos, estamos divididos em 3 comunidades. Aqui a comunidade de Boa Esperança, a comunidade do Poço e a comunidade de Pau de Ferro. Em Pau de Ferro está Luísa, Mateus e Carol. E na Imaculada está Padre Valdemir. E lá em Matriz de Camaragibe tem Auxilia. Então, deixarei um destaque, né, no Instagram para quem tiver o interesse de acompanhar os registros. Neste domingo a gente precisa acordar cedinho, porque a celebração será às 7 horas da manhã. E após a celebração acontecerá o lanche partilhado. E a gente irá se despedir da comunidade, seguindo para a comunidade Imaculada. A gente iremos encontrar com o Padre Valdemir e os outros jovens missionários. E lá a gente fará um momento com a juventude local, né, daqui da região. A gente está convidando a juventude para participar desse encontro. E aí é um encontro que a gente vai conversar um pouco sobre a presença salesiana e também faremos uma dinâmica com eles, um pequeno oratório.
Olá, gente. Me chamo Darley, sou aqui do estado do Rio Grande do Norte, na cidade do Natal. Saí daqui para participar dessas missões no dia 16 de abril e foi uma experiência maravilhosa, onde a gente pôde ter um diálogo com a comunidade. A comunidade abraçou a gente, nós jovens que estávamos chegando lá, para também assim trabalhar com eles, evangelizá-los através da palavra de Deus, através das celebrações. Então foi uma coisa maravilhosa. As visitas aos enfermos que nós fizemos, as celebrações que organizamos com a comunidade. Então foi tudo um trabalho em comunhão, por um propósito maior, que é levar a palavra de Deus. Então foi uma experiência ótima, conversar com os jovens, trazê-los para a casa de Deus, mostrá-los o caminho, mostrar a vocação, que é o primeiro passo que a gente dá. A vocação é a vocação da vida, e assim a gente vai dando continuidade. Então foi uma experiência ótima. E minha vinda a Natal foi tranquila, graças a Deus. Saí da rodoviária de Recife às 6h30 da noite, às 18h30. Cheguei em Natal por volta de meia-noite. Então foi uma viagem tranquila. Foi tudo maravilhosamente bem, graças a Deus. Olá, me chamo Maria Luísa, sou de Matriz de Camaragibe, Alagoas. Vou contar um pouco sobre a minha experiência de missão em Lajedo. Saí de casa na quarta-feira, às 5h40 da manhã, para Maceió, para pegar o ônibus às 9h da manhã. Cheguei em Recife à tarde. E na quinta-feira, pela manhã, tivemos um momento formativo e à tarde fomos para Lajedo. Chegando lá, fomos muito bem acolhidos pela comunidade em que ficamos. A comunidade em que fiquei foi a comunidade Poço. E à noite participei da missa com eles, lá na paróquia. E na sexta-feira, pela manhã, fomos fazer a visita nas casas. E foi dada a prioridade à visita para os enfermos. E à tarde participei da celebração da Paixão de Cristo. E à noite, a procissão do Senhor Morto. Foi uma experiência muito boa, pois participei da primeira procissão do Senhor Morto da paróquia. E no sábado, pela manhã, visitamos mais algumas casas. E à tarde, participamos de uma reunião com os jovens lá na Capela Imaculada, para prepararmos um momento de formação e brincadeiras com os jovens no domingo. E à noite, participamos da Missa da Vigília, lá na paróquia. E no domingo pela manhã fomos para a Capela Imaculada para participar da missa pela manhã. Após a missa, nos despedimos das pessoas que nos acolheram. São pessoas maravilhosas e muito especiais. E depois tivemos um momento com os jovens, onde pudemos falar sobre Dom Bosco e tivemos brincadeiras muito legais. E logo após esse momento, fomos almoçar com as VDBs e à tarde voltamos para Recife. E na segunda de 10h da manhã, peguei o ônibus de volta para Maceió e de Maceió para casa. Olá, eu me chamo Matheus, sou vocacionado salesiano, natural de Matriz de Camaragibe, Alagoas. A experiência da missão em Lajedo, enquanto missionário, foi muito gratificante, porque eu pude aprender mais do que ensinar, de certa forma. Porque a gente vai pregar a palavra, a gente leva a palavra de conforto, um abraço, uma reflexão, mas na maioria das vezes a gente aprende, porque sempre as pessoas têm algo a nos ensinar. Seja uma palavra, através de um abraço, através de um olhar. A gente tem sempre o que aprender. E eu acredito que com pessoas tão sábias que a gente visitou essas casas, pessoas que estavam enfermas, de certa idade, mas também de certa forma tão lúcidas, né? Então foi muito gratificante, enquanto missionário, participar da missão de Lajedo por esse motivo, porque eu aprendi muito, bastante, onde poderei acreditar na minha vida como vocacionado, futuramente, se for da vontade de Deus, como salesiano, como jovem também cristão. Oi, meu nome é Júlia, eu sou da comunidade de Boa Esperança e eu amei vocês terem vindo pra cá, foi maravilhoso,
foi cada missa mais especial que a outra. Uma semana cheia de bênçãos. Amei muito visitar os enfermos com vocês. Cada coisa que vocês fizeram, os encontros dos jovens, foi maravilhoso. Oi, Ariane. Bom, meu nome é Letícia, sou da comunidade Boa Esperança e vim falar um pouquinho sobre a experiência que eu tive com vocês. Gostei demais, amei muito, 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 muito. Foi uma experiência totalmente nova para mim, né? E, nossa, foi muito bom servir cada dia do lado de vocês, tanto no altar quanto na amizade. E espero que vocês estejam em breve por aqui. Não só em missão, mas também para dar uma passadinha e visitar a gente. Estejam sempre convidados. Amei muito. Minha gente, eu fiquei em silêncio a maioria desse episódio porque tem muita coisa linda para eles dizerem, né? Já estamos chegando perto do fim, estamos bem extrapolados já do horário que normalmente a gente faz, né? E aí eu vou deixar agora vocês com o depoimento de Ariane, né? Ainda a respeito do que eles viveram lá esses dias, tudo aquilo que a gente acabou de ouvir dos jovens e dela também. Então, pra gente, né, o Tríduo Pascal é um momento de profunda espiritualidade. E viver o Tríduo, sair do meu conforto para viver o Tríduo fora da minha comunidade, já é algo que não é a primeira vez que eu vivencio, né? Há uns anos, desde que passei a atuar na PASCOM, eu tive a oportunidade de fazer a cobertura e registro da Páscoa, do Tríduo, fora da minha comunidade. Então, eu ia vivenciar em outras comunidades. E sair dali, ficar com saudade, né? Já cria todo esse cenário. É bem ousado, assim. Eu sentia uma ousadia minha de sair de lá. Mas, assim, já era uma experiência maravilhosa. Vivenciar e partilhar o Tríduo com outra comunidade. Mas, todas as noites eu voltava para minha casa, se reunia com minha família, e ali vivenciava, partilhava com minha família o Tríduo Pascal. Almoçava com minha família, enfim. Dessa vez, o convite, né, ele foi um pouco maior do que... O convite e a missão foi um pouco maior do que eu já vivia. E pela primeira vez, eu passei a Semana Santa, né, o Tríduo Pascal fora de casa, sem almoçar com manhinha, sem as partilhas com minha família, sem vivenciar o pós-celebração com minha família. Que aqui a gente participa das celebrações juntos. Cada um no seu serviço, mas a gente sempre participava juntos. E quando a gente acabava a celebração, a gente compartilhava o que aconteceu, a experiência, trocava as ideias. Dessa vez, saí, fui para muito longe, permaneci no meu estado, né? Eu e Padre Valdemir eram os únicos pernambucanos ali. Fomos para Lajedo. E em chegar em Lajedo, primeiramente, a comunidade em que eu estava não havia missa. Não havia um padre ali. Então, o seminarista que foi com a gente, ele presidia lá as celebrações eucarísticas. E foi assim, no primeiro momento, né, na Santa Ceia, a gente vivenciou ali, eu contribuí de alguma forma, cheguei, já fui logo ajudando a arrumar o salão para adoração, que aconteceria logo em seguida da celebração, né? E fui fazendo a cobertura, né? Minha função foi mais fazer a cobertura. E o que mais me sensibilizou foi a acolhida da comunidade. Não só eu, quanto os meus colegas que estavam comigo, a gente sempre refletia a acolhida comunitária. Eles, como eu expliquei no outro áudio, eles se dividiram. Uma pessoa acolheu a gente para a dormida, mas outras pessoas se dividiam para as refeições. E isso foi extremamente interessante, em ver, né, a preocupação dele. E o mais legal de tudo é que a gente conseguia se inserir numa família, partilhar com aquela família, vivenciar um pouco, né? Trocar uma ideia, trocar experiência e saber mais da comunidade local dentro do lar, né? Dentro do lar a gente podia fazer ali um pouco da nossa missão, ali a gente fazia oração com a família, ali a gente fazia a nossa refeição, partilhava, passava horas de partilha, horas de troca de experiência. E depois a gente saía, fazia oração, saía e ia visitar outros lugares. Eu acho que um dos momentos mais ápice, assim, uma das coisas mais ápices da minha experiência foi o fato de não ter programação.
Eu sou uma pessoa que sou louca da programação, sou louca de tudo cronometrado. E viver essa experiência numa comunidade, sem ser numa comunidade, a gente ter que se adequar à comunidade, aquilo ali, foi um grande choque já, né? E a gente planejava uma coisa, mas havia uma interferência externa que a gente precisava reprogramar. E a gente faria oratório no sábado à tarde. Aconteceu que fizemos oratório no sábado pela manhã. A gente não esperava mais de 40 crianças. Do nada, o salão deu 10 horas, ele marcou às 10, deu 10 horas. Quando a gente chegou lá, a gente chegou uns 15 para 10, já tinha muita criança. Mas quando, deu 10 horas, já estava cheio o salão, cheio. E a gente brincou e a gente levou umas brincadeiras. A gente levou várias brincadeiras achando que daria tempo e tal. Só que como tinha muita criança para participar, as brincadeiras acabavam sendo, acabando. Ela não acabava, né? Porque as crianças participaram demorava. Então, assim, a experiência do oratório ali, as crianças saíram. Tem uma menina mesmo que ela não. Eu não gosto de vir pra igreja, não sei o que lá, mas com vocês eu adorei vir, sabe? Uma coisa que eu acho interessante do nosso carisma é isso, a criança se encaixar a partir da dinâmica dela, né? A gente se adequar ali à dinâmica da criança para que ela possa participar da igreja, entender que a igreja não é uma obrigação chata, né? A gente pode rezar de formas diferentes. E eu achei muito legal a partilha da criança. Tanto a criança foi a menina que estava comigo, Clarice. E ela falou, eu gostei muito de ir para a igreja com vocês. Eu não queria que vocês fossem embora. Enfim, eu acho que isso para mim foi o ponto auge, né? A questão da programação, da gente ter esse choque. E a experiência com as crianças ali, da comunidade. Enfim, a gente passou esses dias. Foi maravilhoso. E somente no sábado a gente teve um encontro com os outros missionários. A gente teve uma breve reunião. Aí voltamos para nossa comunidade de novo e somente no domingo a gente conviveu junto, a gente almoçou junto. Foi muito bacana, eu super recomendo. Tanto que em alguns momentos ainda eu tinha que partilhar ali na comunidade. Eu disse, epa, eu vou falar um pouco aqui, mas o resto você escute no podcast e vamos junto, que eu vou partilhar direito a minha experiência. Questionava, né, alguns jovens questionavam como foi a ida, como foi a vivência lá. E eu achei muito interessante a curiosidade que aguçava. Tanto que alguns jovens não conheciam o carisma e a gente transmitiu isso lá. E eles buscaram mais, já pesquisaram mais, já mandaram mensagem pra gente dizendo: eu amei conhecer vocês, eu amei conhecer Dom Bosco. E isso é muito gratificante pra gente, né? Saber que a gente consegue sair. Eu saí de Caetés, fui pra Lajedo e consegui levar um pouco, né, da minha salesianidade pra lá. E eu deixo meu agradecimento, né, à Inspetoria Salesiana do Nordeste e à Pastoral Juvenil Salesiana, que é quem convoca e quem nos leva e nos traz. Então, que Deus abençoe todos esses servos do Senhor que contribuem, né, tanto para a nossa experiência como a experiência daquela comunidade local. E eu tenho mais o que dizer? Não, né, gente? Vocês viram aí tantas partilhas, tantas experiências bacanas. Quero agradecer demais a você que esteve conosco nesse episódio. E se você quiser também vivenciar experiências assim, entre em contato com a gente, segue também a JS Nordeste, a galera do Auxilia também lá de Aracaju, de Sergipe. E enfim, minha gente, o CJC que também faz suas experiências missionárias também. Olha, tem muita coisa bacana que a Pastoral Juvenil Salesiana pode oferecer, tá? E nós, o podcast Vamos Juntos, também somos uma iniciativa nesse sentido, né? Juventude, salesianos, todo mundo junto nesse trabalho missionário de comunicar a experiência nossa e tantas coisas interessantes. Espero que você tenha gostado desse episódio e deixo com você a bênção de Deus Todo-Poderoso e Bom, Pai, Filho e Espírito Santo, e espero encontrá-lo, se Deus quiser, na próxima semana, nos próximos episódios do meu, do seu, do nosso podcast Vamos Juntos!